Oi, pessoal. Atores que começam a carreira logo cedo, quando criança, e logo se tornam ídolos de uma geração, eles costumam ter uma certa dificuldade para levar a carreira adiante, quando eles decidem mesmo investir na carreira de ator quando adultos. E eu acho que esse é o caso do Zac Efron, que teve uma projeção lá nos anos 2000 com a Disney através da franquia musical High School Musical. É certo que parte dessa dificuldade se deve um pouco às escolhas do Zac Efron ao longo da trajetória dele e também das pessoas que estão responsáveis pelo gerenciamento da carreira dele. Ele tem títulos como a comédia Desastrosa, que ele protagoniza junto com o Robert De Niro, que é o Tirando o Atraso, o remake do Baywatch, tem também o terror baseado na obra do Stephen King, Chamas da Vingança. Mas não se dá pra dizer que o Zac Efron é um péssimo ator. O problema é quando a gente tem uma atuação dele extremamente dedicada, como é o caso do Garra de Ferro, sendo um filme que foi lançado durante a temporada de premiações e ele sequer é lembrado por qualquer premiação. Esse filme estreou nos cinemas brasileiros no final de semana passado e conta a história trágica da família Von Erich, que é uma família tradicional conhecida nos Estados Unidos, da modalidade de luta wrestling, e que teve uma trajetória trágica. Antes de falar de Garra de Ferro, eu queria pedir para todo mundo que está acompanhando esse vídeo e que puder seguir a gente aqui no Instagram, dar like nos nossos vídeos, fazer comentários, todo tipo de ação em torno do nosso conteúdo e de qualquer conteúdo da plataforma ajuda a quem é produtor de conteúdo independente a ter mais visibilidade aqui nesse espaço, a alcançar pessoas que eventualmente não conhecem o trabalho da gente. Então tudo isso ajuda bastante a quem está aqui do outro lado produzindo conteúdo. Guerra de Ferro conta a história da família Von Erich, que era composta basicamente por 4 irmãos. Eles foram criados pelo patriarca dessa família para serem lutadores de wrestling, que é essa modalidade de luta midiática, extremamente performática. Esse patriarca ele foi um lutador frustrado e acabou depositando nos filhos essa expectativa de trazer cinturões e títulos para a família. Isso acabou criando um ambiente familiar extremamente competitivo entre os irmãos, apesar de todos eles terem relações muito afetivas, calcadas na confiança, numa cumplicidade muito grande. Só que era inegável que esse peso, essa responsabilidade de cumprir algumas demandas desse patriarca acabou trazendo problemas psicológicos muito sérios para esses irmãos e acabou resultando aí em eventos muito trágicos que se sucederem por um curto espaço de tempo ali na década de 80. Garra de Ferro é dirigido pelo Sean Durkin, que é um diretor que está muito mais acostumado com o circuito indie, com filmes mais alternativos. A gente pode citar aqui o Martha, Marcy, May, Marlene, que é um filme de 2011 que revelou a Elizabeth Olsen. Também tem recentemente o Ninho, que é um filme protagonizado pelo Jude Law e pela Carrie Coon. Ambos são excelentes filmes, com projetos completamente diferentes do Garra de Ferro, que me parece trazer um Sean Durkin muito mais propenso a dialogar com um público mais amplo. Mas não é por isso que o Sean Durkin ele abre mão de trazer um olhar muito original e muito sensível para essa história que acaba se enquadrando naquela gavetinha do filme baseado em fatos reais. É verdade que o Garra de Ferro nem sempre é muito bem sucedido. Eu acho que ele, se de um lado ele administra muito bem a construção do personagem do Zac Efron, o Kelvin Von Erich, ele acaba perdendo um pouquinho na construção dos demais personagens, principalmente o pai da família, os outros irmãos. Mas ainda assim, quando a gente consegue observar essa história pela ótica desse personagem, a gente consegue entender algumas situações e algumas questões que permearam a trajetória desses personagens. Então, por isso que acaba saindo um filme com um saldo bem positivo. Kevin, ele tem essa característica de ser um sujeito que é muito leal ao pai, que se dedicou anos da sua vida a esse projeto de ser um grande lutador de wrestling e de alguma forma assumir um protagonismo naquela família que era sempre cobrado pelo pai, não só para ele, mas para os irmãos. E ele sempre ficou naquela expectativa e foi algo que acabou não se cumprindo na vida dele, porque
Em dado momento, quando ele era para ser a estrela da família, acabou sendo o irmão mais novo dele, que é o personagem do Harris Dickinson. Depois foi assumido pelo outro irmão, que é o personagem do Jeremy Allen White, que era um ex-atleta olímpico que acabou não entrando nas Olimpíadas por conta da decisão do governo americano de não enviar atletas americanos para as Olimpíadas de Moscou. Então ele sempre perdeu essa oportunidade de ter essa visibilidade, de assumir a liderança ali na família, apesar de ser um sujeito extremamente dedicado, que talvez ali dos irmãos tenha sido o que mais se dedicou àquela tarefa e o que mais tinha vocação para aquilo ali. É muito impressionante o desempenho do Zac Efron no Garra de Ferro. O Zac Efron, ele é um sujeito que ele tem 1,70 m e apesar disso ele surge aqui no filme muito grande na tela. O Sean Durkin, ele explora muito isso. Existiu uma transformação física no ator, ele ganhou uma massa muscular absurda para interpretar esse personagem. Ele se dedica bastante não só à composição física desse personagem, nas cenas de luta, ele está presente ali no ringue, quando o Kevin Von Erich faz as suas apresentações nas lutas de wrestling. E ele também tem uma composição muito interessante do ponto de vista psicológico, né? Como ele constrói esse sujeito que, apesar de ser esse sujeito grandão, fortão, ele é muito introspectivo, é um sujeito extremamente dócil, carinhoso com seus irmãos, com seus pais, com a namorada, e muito carente da atenção, sobretudo desse pai, que é sempre muito duro, que é sempre muito frio, muito pragmático na criação dos filhos. A de Ferro está em cartaz nos cinemas brasileiros. Vocês assistiram o filme? Se assistiram, deixa aqui no comentário o que é que vocês acharam do longa. Se não assistiram, o que é que vocês esperam desse filme? Vocês gostam das presenças do Zac Efron no cinema? Qual o momento mais marcante da carreira do ator? Comenta aqui no nosso Instagram. Não se esqueça de acompanhar a gente também em outros espaços. A gente está no YouTube, é só pesquisar lá Chovendo Sapos. Também a gente está no Facebook e a gente tem o nosso site, que é o www.chovendosapos.com.br, que sempre tem uma crítica nova por lá. E no mais, eu espero todo mundo no próximo vídeo da gente. Tchau!